Fala pessoal, tudo bem? Estou fazendo mais um vídeo para dar prosseguimento às nossas aulas. Estou fazendo um vídeo agora que está mais baseado em questões que surgiram aí entre vocês, né, que me mandaram. Eu peguei uma questão interessante que a Vivi, que se eu não me engano, me mandou ontem, né? Deixa eu até confirmar aqui se foi ela mesma, mas foi sim. É, E aí eu achei a questão que ela colocou bem interessante, porque deve ser uma questão que vocês também tiveram. E basicamente a questão dela foi a seguinte: cara, como que funciona isso sobre o crescimento vegetativo? É, Como que ele aumenta quando a mortalidade cai? Qual que é a relação, né? Então, é a dificuldade em fazer uma relação entre a queda do crescimento, da diminuição da mortalidade e a manutenção da taxa de natalidade. Estou dando esses termos aqui, mas vocês vão ver aí na imagem é, como fazer esses cálculos, né? As fórmulas, que são simples até, como relacionar isso com o gráfico, né? O gráfico que eu já coloquei na videoaula passada e que está aqui também no vídeo, né? E também relacionar essa transição ao meio social, né? Porque esses números não são só números, né? Eles correspondem à nossa realidade, né? A realidade do país, como isso está sendo alterado e tal. Uma outra dúvida que surgiu, eu vou falar mais para o final do vídeo, é sobre o coronavírus, né, e o impacto na população. Também foi uma pergunta interessante, já feita há alguns dias. É, e aí eu vou discutir um pouquinho sobre isso. Enfim, vamos aqui. Primeiro eu vou apresentar aqui as fórmulas, tá? E vou dar um exemplo para a gente tentar fazer na prática. É um pouco maçante esse conteúdo, porque mexe com conta, com número, e aí às vezes dá um nó na cabeça. Mas vamos aqui, né? Temos um exemplo, né? Eu dei um exemplo, inventei um exemplo de um país com 1 milhão de pessoas, um número redondo para a gente conseguir fazer esse cálculo. E aí, digamos que em um ano morram 40 mil pessoas nesse país, mas também nasçam 50 mil pessoas. Ou seja, a gente vai ter um saldo positivo de 10 mil pessoas. Ou seja, passado um ano, esse país vai ter 1 milhão e 10 mil pessoas, né? E aí, como que a gente faz o cálculo da taxa de fecundidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo? A gente já sabe que tem 10 mil pessoas a mais. Só que esses índices, eles são, todas as vezes praticamente, transformados em porcentagem ou o por mil, que chama. E aí a gente vai fazer. Então, o primeiro índice ali é a taxa de natalidade. Eu já tinha explicado na aula presencial que a gente teve que a taxa de natalidade é o número de nascidos vezes 1.000 dividido pela população do país. Por que é vezes 1.000, cara? Esse vezes 1.000 é para a gente ter uma noção mais próxima da realidade do país. O que isso significa? Vamos fazer a conta primeiro. Número de nascidos. Eu disse que tinha 50 mil pessoas nascidas, né? 50 mil crianças nasceram naquele ano. Você multiplica isso por 1.000 e divide pela população. Para não encher de número aqui, eu vou direto no resultado. Essa conta aí, que é uma conta simples, né? Ela vai dar 50 por 1.000 ou 0,5%, tá? Esse 50 por 1.000 quer dizer o quê? O que significa esse sinal aí que tem 2 zeros? É tipo o sinal de porcentagem, mas ele tem um zero a mais. Quer dizer que a cada 1.000 pessoas nascem 50. Isso é uma média. Então, por isso que se multiplica por 1.000, tem um sentido. Quer dizer que se você pegar 1.000 pessoas daquele país, vai ter aí 50 pessoas que nasceram, em média. Ou 0,5%. Então, qual que é o sentido de você colocar o por 1.000? Porque aproxima, entende? É mais fácil eu explicar para vocês
de 1.000 pessoas nascem 50. Do que falar, olha, de 100 pessoas vai nascer meia. Não fica sem sentido, né? São números. Então, para o número ter uma proximidade maior com a realidade, tem esse por mil. Tá? Então, a conversão do por mil para por cento é simples, tá, gente? É só você dividir por 100, dividir 50 por 100, ou no resultado por 100, né? O resultado por mil, você divide por 100, você vai ter a quantidade por cento, né? E aí você também tem no outro índice a taxa de mortalidade, que é 40 mil, né? Que eu disse no enunciado, morreram 40 mil pessoas, independente de ser criança, velho, morreram 40 mil pessoas. Você tem a taxa de mortalidade de criança, mas não é o caso aqui, tá? Existe essa taxa também. E aí você faz a conta. 40 mil vezes 1.000 dividido pela população. De novo, você está multiplicando por 1.000 para ter essa noção, né? Você ter essa relação, quantas pessoas morrem a cada 1.000 pessoas no país. Então você tem uma taxa de mortalidade de 40 pessoas. A cada 1.000 pessoas, 40 morrem por ano, em média. Ou 0,4. Conversão eu fiz do mesmo jeito. Então, dois aspectos que a gente pode tirar desse país. Nasce muita gente. 50 mil pessoas para um país de 1 milhão é bastante gente. Mas morre muita gente também. Morre 40 mil. Ou 40 a cada 1.000 pessoas. É muita gente, né? Só que aí você vai fazer o cálculo do crescimento vegetativo, que é uma coisa menos a outra, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo? Qual que vai ser o resultado disso? Você vai ter um crescimento vegetativo de 10 por mil, ou 0,1%, né? E aí, gente, no crescimento vegetativo, geralmente a gente vai encontrar esse dado em porcentagem, tá? As outras taxas você encontra por 1.000. O crescimento vegetativo você vai encontrar em porcentagem. O que isso significa? Que para os governantes terem noção de quanto a população está crescendo, ele vai pegar o 1 milhão e vai multiplicar por 0,1. E aí você vai ter o resultado de quanto que a população está crescendo por ano. Isso vai dar, resumidamente, o que a gente já tinha feito em número mesmo, né? A gente calculou ali. Tem 1 milhão de pessoas no país, nasceram 50 mil, morreram 40. No ano seguinte você vai ter 1 milhão e 10 mil, que é basicamente o resultado do 1 milhão vezes 0,1, né? Certo? A gente entendeu como faz esse cálculo? Esse cálculo se aplica a qualquer população, a qualquer taxa de natalidade, a qualquer mortalidade. Você consegue aplicar, você consegue abrir uma revista, ver a população do país, ver o número de mortos, o número de nascidos e fazer essa conta vocês mesmos, tá? Então aí a gente já tem esse resultado. O que a gente tira disso? Primeiro, que é um país onde a população não cresce muito, tá? Entendam aí que existe, qual que é a relação? Eu falei, nasce muita gente nesse país, mas morre muita gente também. Isso vai resultar num crescimento baixo da população, porque está nascendo muito, mas está morrendo muito. Como é que a população vai crescer? Não vai crescer. Isso, depois eu vou mostrar gráfico lá, o que eu falei da aula passada, ele representa um período da população brasileira, porque a população brasileira ela possui uma dinâmica, certo? Esse é o primeiro período, é a primeira fase da demografia brasileira, em que você tem uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. E aí, gente, não precisa decorar nada, é só ir pela lógica. Nasceu muita gente, morreu muita gente, a população não cresce. Isso é bem óbvio, né? Mas aí a gente vai para um segundo momento. E aí eu estou sugerindo que, depois de alguns anos, o número de pessoas que esse país passou a ter 1 milhão e 100 mil. A população aumentou, foi aumentando aos poucos, chegou a 1 milhão e 100 mil.
E aí o número de nascimento nesse país, ele se manteve ali, em 50 mil, continuou nascendo as mesmas 50 mil pessoas. Só que a taxa de mortalidade caiu para 10 mil, né? Por que caiu a taxa de mortalidade? Porque a população teve mais acesso à saúde, teve mais acesso a informações, teve muito movimento de população que saiu do campo e foi para a cidade. Enfim, por enquanto isso não vem ao caso, mas caiu. Então, continuou nascendo, prestem atenção, continuou nascendo os mesmos 50 mil, mas caiu muito a mortalidade. O que era 40 mil agora estava em 10 mil. Tá? Então, você alterou o índice. Aí a gente vai aplicar a mesma conta que a gente já fez. A mesma conta. Aí a gente vai multiplicar os 50 mil por 1.000 e vai dividir agora por 1 milhão e 100, porque a população ela alterou, ela aumentou um pouco, então você vai dividir pela população. O resultado vai ser esse, 45,45 por 1.000, ou seja, a cada 1.000 pessoas nascem 45. Diminui um pouquinho, né, a taxa de natalidade. Presta atenção como que é interessante. Porque apesar da taxa de natalidade ter se mantido a mesma, a população aumentou. Tá? E aí, percebam que agora nasce 45 a cada 1.000 pessoas. De cada grupo de 1.000 pessoas que você vai naquele país e tira, nasce 45. Tá? Diminuiu em relação ao anterior. Diminuiu por quê? Porque a população está um pouco maior. Está um pouco maior. E aí, não nasce, diminuiu essa quantidade, porque a cada 1.000 pessoas que você pega, está nascendo menos gente. Tá? Tá nascendo menos gente. Aumentou em 100 mil a população, vou tentar explicar de uma outra maneira. Antes tinha 1 milhão de pessoas e nasciam 50 mil. Agora tem 1 milhão e 100, continuam nascendo os mesmos 50 mil. Ou seja, a população está um pouco maior, mas a taxa de natalidade diminuiu um pouco. Certo? Você tem um número maior de pessoas e um número um pouco menor em relação ao outro de partos. Bom, não sei se ficou claro, depois vocês me mandem as dúvidas. E aí a gente vai fazer a outra taxa, que é a taxa de mortalidade. Esse vai ter uma alteração, essa taxa vai ter uma alteração bem grande. Que aí é 10 mil vezes 1.000, né? Dividido pela população, que é 1 milhão e 100, o resultado vai ser 9,09 a cada 1.000, ou seja, de cada 1.000 pessoas morrem 9, tá? Independente da causa, tá? Morrem de velhice, de doenças, por violência, morrem 9, tá? E aí vocês vão lembrar que nas contas anteriores morriam 40, né? São 40 pessoas a cada 1.000, agora morrem 9 a cada 1.000. E aí, com o crescimento vegetativo, ele é a natalidade menos a mortalidade, a gente vai ter um resultado bem diferente. A gente vai ter um resultado de 3,63%, ou 36,36 por 1.000, né? Ou seja, a cada 1.000 pessoas, a população aumenta em 36 pessoas, certo? A cada ano você vai ter 1.036 pessoas. A cada ano, não. No ano seguinte você vai ter 1.036 pessoas, né? E aí a conta vai sendo alterada porque a população vai aumentando. Qual que é a dificuldade de compreender isso? O fato da taxa de natalidade ter se mantido a mesma e a taxa de mortalidade ter caído. Quando a taxa de natalidade está aqui, em um ano e no outro. A taxa de mortalidade no ano anterior, né, no período anterior que eu estava falando, estava aqui. Com o passar dos anos, a taxa de mortalidade está aqui e a natalidade se manteve, desceu um pouquinho só. Qual que é a diferença? Que o crescimento vegetativo ele está nesse espaço entre a minha mão aqui e a de baixo. Está nesse espaço aqui, entende?
Então, no primeiro momento estava aqui. O crescimento vegetativo é o que está entre aqui as minhas mãos. É pouca coisa. Quando a taxa de mortalidade cai, o crescimento aqui vegetativo aumentou, ele está grande. A mesma coisa vai acontecer se a taxa de natalidade que está aqui cair, vier para cá. O espaço diminuiu, percebe? Entre minha mão esquerda e minha mão direita. Caiu. Então, isso vai resultar num crescimento vegetativo baixo. É um pouco complicado, eu entendo, mas é uma questão de lógica. Basta pensar na lógica. Se nasce muita gente e morre muita gente, a população não cresce. Se nasce muita gente e morre pouca gente, a população cresce. Tá? Se morre pouca gente e nasce pouca gente, a população não cresce. Tá vendo? É uma questão lógica. O crescimento vegetativo é isso. Essa é o resultado em números dessa relação lógica. Tá bom? Bom, e relacionando esses números ao gráfico, né? Você vai ter aí o que eu estava falando, né? Esse gráfico, essa transição demográfica é o gráfico brasileiro, né? Ele representa as fases aí da população brasileira. Em que você tem na fase 1, e aí eu estou falando de década de 40, década de 50, uma taxa de natalidade muito grande, muito elevada, e uma taxa de mortalidade igualmente elevada. Que é o exemplo, o nosso primeiro exemplo. É o que acontecia no Brasil. Você não tinha um crescimento vegetativo grande. Você tinha um crescimento vegetativo baixo. Mas porque nascia pouca gente? Não. Porque nascia muita gente, mas morria muita gente também. Morria criança que nascia sem amparo de saúde. Morria gente por violência, morria gente de doença porque não tinha vacina, morria um monte de gente. E aí você vai ter na fase 2, e aí já estou falando da década de 60, tá, até a década de 80 ali, você começa a ter uma queda da taxa de mortalidade e a manutenção da taxa de natalidade, porque a taxa de mortalidade ela cai mais depressa. Ela cai mais depressa porque aí você tem um outro movimento na população brasileira. Tem muita gente saindo do campo e indo para os centros urbanos. Tem muita gente indo para a cidade de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para as capitais, entende? E aí nesses centros a população tinha um pouco mais de acesso a alguns serviços, a saúde, a campanha de vacinação coletiva, tá? Não que fosse uma maravilha, não que a coisa funcionasse de uma forma espetacular, mas a população passa a ter um pouco mais de acesso, a ter acesso a mais alimentos, porque nos grandes centros você tem a produção maior de alimentos. Então essa taxa de mortalidade ela começa a cair, e aí cai bastante. Só que a taxa de natalidade ela se mantém. Continua nascendo muita gente no Brasil, num primeiro momento. A taxa de natalidade ali nesse período, ela é o nosso segundo exemplo. Ela fica ali, estável, se mantém, e a taxa de mortalidade cai muito. E aí, ó, tá vendo? Se olhar no gráfico, o espaço que fica entre uma coisa e a outra era o espaço das minhas mãos, tá? Esse espaço aí representa o crescimento vegetativo, que no gráfico está nessa linha pontilhada. Então vai acontecer isso. Depois, eu não vou entrar em todas as fases, mas depois você vai ter uma queda também da taxa de natalidade, que basicamente é aquilo que eu fiz com as mãos. A taxa de natalidade estava aqui, desceu, e aí o gráfico representa isso. O crescimento vegetativo diminui. Então, o que aconteceu nesse período aí, da década de 60 até 80, estou arredondando os anos, tá? Você tem um período de explosão demográfica, ou seja, a população começa a crescer muito rapidamente, porque morre menos gente, tá? As pessoas estão em centros urbanos, elas começam a nascer muita gente, começa a ter uma explosão demográfica no Brasil. Inclusive no questionário que eu passei tinha uma questão sobre isso. Os porquês, tá, gente? Vou ser bem mais rápido porque já estou me alongando bastante. Você vai ter teorias que explicam essa transição demográfica brasileira, né? E a teoria mais difusa, mais conhecida, é a teoria da modernização social, é assim que chama.
quer dizer que as pessoas passaram a ter mais acesso a melhores condições de moradia com a transição, né, a saída do campo para a cidade. A modernização está relacionada a isso, a transformação do espaço, né, da questão socioeconômica, a transformação cultural também. Então as pessoas passam a ter mais acesso a alimentos, né, de uma certa forma, até, embora isso seja um pouco problemático, mas não vamos entrar nisso. Mas passa a ter, inegavelmente, uma maior produção de alimentos, né? O acesso a alimentos está relacionado a dinheiro e a gente sabe que isso não é acessível, né? Você tem uma maior produção de alimentos, mas você não tem mais dinheiro, em teoria, né? Mas não vamos entrar nisso. Então, as condições que explicam essa mudança da estrutura da população brasileira é uma maior produção de alimentos, uma melhor condição de moradia, desenvolvimento da medicina, com vacinas, novos medicamentos, campanhas também. Como você está na cidade, você tem campanhas de vacinação, você tem campanhas coletivas, né? Acesso à informação, também coloquei acesso à informação, porque as pessoas tendo mais acesso à informação, elas vão ter condições de medidas contraceptivas que vão impactar na natalidade. Você vai ter um pouco mais de informação, tá? E aí eu não estou falando de internet não, viu, gente? Estou falando desse período jornal, televisão, mesmo escola, né? Você tem um pouco mais de acesso à informação à escola e, por consequência, informação dentro da escola. Coisas que não haviam no campo, tá? Então, essa mudança demográfica está relacionada à mobilidade da população brasileira, com o êxodo rural, o pessoal saía do campo e ia para a cidade. E aí você vai ter uma transformação da população. Tá? Bom, para encerrar o vídeo, eu corri um pouco aqui com os conceitos, mas para encerrar o vídeo, eu vou falar também da dúvida de um dos nossos colegas sobre o coronavírus e a população. Depois de tudo isso dito, na Europa, obviamente, a gente tem uma estrutura etária diferente, né? E aí a gente vai relembrar a aula que eu dei anterior, que a gente estava vendo a pirâmide etária brasileira, né? Então vocês conseguiram ver que a pirâmide etária brasileira ela altera, né? Na Europa, nos países europeus, a gente tem uma outra dinâmica. Então você tem uma população idosa maior, vai se assemelhar com a última pirâmide que eu mostrei da outra aula. Com o coronavírus, você vai ter um aumento da mortalidade das pessoas, certo? Ainda que o número de mortes não seja tão elevado nesse momento, mas você pode ter aí no final da pandemia um número muito grande de mortes. Isso vai impactar, já está impactando. Aquele número, por exemplo, da Itália, que agora eu vi estava em 12 mil. Você pegar cidades pequenas, cidades com 10 mil habitantes, que de repente morreu 1.000 pessoas. Morreram o que? 10% da população dessa cidade. Então você vai ter impactos muito grandes nessa cidade, na economia da cidade, na organização da cidade, na questão de hospitais dessa cidade, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com os números, tá? Os números eles enganam um pouco. A gente tem que saber relacionar os números à realidade social, tá? Então, no geral, conforme o número da mortalidade nesses países aumentar, inclusive no Brasil, fiz uma pausa, pessoal, mas enfim, eu estava falando do Covid, né, e do Brasil e da Europa, é aquilo que a gente já estava falando com base nos números, né? Se a taxa de mortalidade aumentar, como está aumentando, isso vai ter impacto no crescimento vegetativo da população, né? E assim, e fora as outras consequências, né? As consequências, como eu disse, da pequena cidade, como isso vai impactar em pequenos locais. Então, porque você pode, de repente, ter no Brasil, você pode ter um número de mortes relativamente baixo
tá? Só que você pode ter alguns núcleos, algumas cidades menores que a mortalidade foi considerável, sabe? Como eu dei o exemplo da cidade da Itália, se morrem 1.000 pessoas numa cidade, é, isso vai trazer impactos na organização, na economia da cidade. E fora que assim, gente, a gente está falando também, os números eles são frios, tá? Os números eles não têm um outro aspecto que seja o social, né, o humano. E a gente está falando de morte, né? Então tem toda uma tem um peso isso, né? Então, por menor que seja o número de mortes, você vai ter um impacto social no aspecto cultural, né? No aspecto de visão, de percepção, né? Então, a gente já tem isso, né? A gente já tem uma noção de que o que era já não é mais, né? A coisa tá sendo modificada, né? Então a nossa noção, com certeza, a nossa noção de doença, de prevenção, de saúde, vão vai ser outra, né? Vai ser outra quando acabar a pandemia. A gente vai ter uma outra visão, com certeza, isso eu falo sem dúvida. Então é isso, as ressalvas que eu faço é assim, estejam atentos quando se trata de números, né? Números não são só números, eles têm impactos na nossa vida social, né? Os números são só resultados daquilo que a gente do que a gente faz no cotidiano, né? São representações, vamos dizer assim, da nossa realidade, né? Assim como a taxa de mortalidade, a taxa de fecundidade, o crescimento vegetativo. Então é isso, pessoal. O vídeo já ficou um pouco longo. E aí depois a gente vai continuar. Vou começar a entrar na parte da urbanização brasileira, tá? Nas próximas aulas. Coloco ainda mais algumas teorias de população. Então, um abraço. É isso.